Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. E hoje vai ser um vídeo diferente, que eu nunca tinha feito, que vai ser de review dos 3 últimos singles que saíram na última sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, mas esse vídeo vai sair só quinta que vem. E eu vou gravar um pequeno review das 3 principais músicas que saíram nessa sexta-feira, que eu acho que vocês iam se interessar em saber a minha opinião. Que vai ser do Man's Child, da Sabrina Carpenter. É porque, gente, saiu o álbum da Zara Larsson, o nome do álbum. Daí eu tô com Midnight Sun na cabeça o tempo todo. Daí vem Man's Child, eu confundo. Mas Sabrina Carpenter com Man's Child, Fletcher com Boy e Rita Ora com Hit. Essas 3 músicas saíram hoje na sexta-feira. E eu vou dar um pequeno review sobre elas, como já me repetindo aqui. Espero que vocês gostem desse formato de vídeo diferente. Se bem sincera, eu tinha gravado um react para essas 3 músicas, mas deu um forogodó com meu computador, com tudo, e no final não gravou, Fiquei puta da cara. Comprei um computador novo, que vai ser um Dell bem melhor, assim, bem top, e que vá pra frente, que a qualidade seja muito melhor, porque esse computador não dá mais. Não dá mais, já aposentei. E é isso. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Ó meu microfone. Se o áudio estiver bom hoje é por causa do microfone. Deixe seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Me segue nas redes sociais, se interessar. É o mesmo nome, Amanda Jaboski pra tudo. Isso é bom de ter sobrenome diferente, porque daí tu pode botar o mesmo nome em todas as redes sociais. Todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome, é Amanda Jaboski. Mas é isso, se a qualidade do vídeo não estiver tão boa hoje, é por causa disso. Porque meu computador não está... Tá pedindo pra ser aposentado. Mas é isso, vamos pro vídeo, sem enrolação. Vou começar falando de Hit, da Rita Ora, tá? É um pequeno histórico. Rita Ora nunca foi uma artista que eu super me apeguei aos álbuns dela. Eu me apeguei mais em músicas isoladas dela, que foram só 2, que foi Black Window, parceria com a Iggy, e Let You Love Me, que é uma música maravilhosa, perfeita, amo essa música, e foi só isso. Daí veio o último álbum dela, que é o You and I, em 2023. Tô pedindo muito da minha cabeça. E eu amei o álbum. Gostei muito. Ele só não entrou no top 10 porque realmente teve muito álbum bom. Mas se tivesse ranking na época, eu teria botado ele numa posição bem alta. Porque ele é muito bom mesmo. É pop perfection, referências maravilhosas, melodias incríveis. As melodias desse álbum são maravilhosas. Então, eu criei uma mini expectativa com essa música, Porque eu não sei se vai ser o primeiro single de alguma coisa, de algum álbum, de EP, não sei o que. Mas lançou. Tem uma capa meio verão. Eu não sei se saiu o clipe. Eu devia ter pesquisado isso antes. Não sei se saiu o clipe. Vou ver aqui rapidinho se saiu o clipe. Vai até aparecer no celular. Se o celular colaborar. Deixa eu ver. Rita Ora. Hit. Vocês veem que eu não edito muito, Pretendo não editar muito esse vídeo. Saiu o vídeo. Só que minha internet não colabora. Deixa eu ver se é meio praiano. É, praiano. Bem, primeira imagem de um homem sarado cheio de areia. Vocês veem que saiu bastante coisa praiana hoje, Coincidentemente. Mas é isso. Então eu fui ouvir Hit com uma pequena expectativa, Achei a capa legal, a capa do single, o clipe, como eu falei, tem uma estética verão, um pouco indo... Que tem lógica, Porque o verão agora vai ser verão no hemisfério norte, então vamos lançar uma música de verão, o hit do verão. Mas ouvi a música e não me agradou de primeira ouvida. Não me agradou. Pra mim, ela tem bem a cara das músicas da Rita que não me agradam. Essa coisa pop, quase pra um EDM meio genérico, que, sabe, não vai pra lugar nenhum. Vocais meio mortos, uma batida que não tem vontade de dançar e não é nada reflexível, então no final não te agrada. Eu tô falando da minha visão, sabe? Mas falando na terceira pessoa.
Mas é isso, a música não me agradou, de primeira não gostei, mas talvez seja uma questão de ouvir mais. Mas duvido porque é um tipo de música que eu realmente não me agrada no geral pra qualquer artista. Até se fosse uma Zara Larsson da vida eu passava um pano e ouvia mais, mas com a Rita eu não passo esse pano não. Mas ainda o último álbum dela é maravilhoso e recomendo muito ouvirem, You and I. Mas é isso. Esse foi o meu review do hit, da música, do single hit da Rita Ora. E agora vamos para Boy, de Fletcher. Também um pequeno histórico. Fletcher é uma artista maravilhosa. Adoro os 2 primeiros álbuns dela, Girl of My Dreams and In Search of Antidote. Não se fala a palavra antidote. Acho que assim se fala. Que eu ranqueei bem alto no meu ranqueando de álbum de 2024. Se você não assistiu, vai assistir. Muito bom esse vídeo. Cortou 2 álbuns, né? 2 álbuns que eu ranqueei, mas whatever. Então, também tava com um pouco de expectativa. Foi muito rápido, porque ela lançou o último álbum em 2024 e agora em 2025 vai vir esse novo single e vai vir álbum em julho. Agradeço, amo. 18 de julho. Vou guardar essa data. E ouvi a música e eu gostei. Gostei, porque as músicas da Fletcher não são aquele tipo de música, meu Deus, hit pop que te impacta. Mas são músicas muito gostosinhas, assim, eu gosto muito de pop rock, uma coisa mais folk, mais acústica, mais singer-songwriter, eu gosto muito. Então, a música me agradou muito, principalmente pela letra. A letra da música é muito interessante e principalmente vindo no mês do orgulho, né, do orgulho de LGBTQIA+, tem um monte de sigla. É muito interessante isso que ela traz. Essa coisa de ela se considera queer, mas ela assume na música que ela beijou, se apaixonou por um garoto, por um boy. E daí ela fica nisso. O refrão da música é basicamente isso. Não é o que vocês gostariam de ouvir de mim, sabe? Porque ela sempre mostrou nos relacionamentos, nas músicas dela, esse lado de, sabe, de lésbica, de queer, né? De ela só mostrou pro público os relacionamentos dela com mulheres. Ela nunca tinha mostrado os relacionamentos dela com homens. E é a primeira música que traz isso, né? E a própria Fletcher falou que ela sabia que não ia dar, que, sabe, não ia pegar bem isso, sabe? Mas ela decidiu que foda-se, né? Eu vou me abrir porque as minhas músicas refletem sobre mim. Então, se eu não puder falar sobre um lado meu que eu acho tão importante, por que eu faço música, né? Eu entendo super ela. E eu acho que a mensagem dessa música até é muito importante pra comunidade no geral. Eu não tô aqui pra cagar regra, não sei o quê, porque, sabe, eu acho que eu nem tenho o poder, vamos dizer assim. É que é complicado, né? Mas eu não sei se eu tenho o direito de falar o que eu vou falar. Mas vou falar, porque é azar, vamos nos cancelar antes mesmo de ter público. Mas a gente sabe, como em qualquer comunidade, que tem os seus preconceitos, tem os seus estereótipos, sabe? E isso já foi levantado algumas vezes e midiaticamente não muito, e eu acho muito legal a Fletcher trazer isso pro mainstream, que é essa questão, às vezes, as pessoas estereotiparem as pessoas, sabe? Sabe, tudo é queerbait. Às vezes parece isso. Eu entrando nas redes sociais, porque se um artista levanta muita bandeira e não sei o que, é queerbait. Mas se ele não fala nada, ele não apoia a comunidade. Ele é homofóbico, sei lá. O que é o certo a fazer? Sabe? Eu vejo muito isso com o Harry Styles, por exemplo. É um que eu vi muito isso, pegarem muito no pé dele, dele apoiar muito a comunidade, mas ele mesmo não se posicionar sobre a sexualidade dele. E eu acho isso uma coisa tão horrível alguém dizer isso. Alguém obrigar alguém a, sabe, alguém na internet obrigar uma pessoa a dizer que ela tem que se assumir, que ela tem que dar nome às coisas, não sei o quê. Quando o próprio Harry já falou sobre isso, que ele não gosta de rótulos, que ele não gosta de rótulos, desculpa me distrair. Que ele não gosta de rótulos, que ele não gosta de dar nome às coisas, de tudo ser, sabe, preto no branco. Eu sou uma coisa e ponto.
sabe? Tem pessoas que são muito fluídas, ele fala muito sobre isso, sobre fluidez, sabe? Não, às vezes não ter o que a gente sentir, não ter uma definição, sabe? A gente só sente. E eu acho que as pessoas deviam ser mais assim. Ah, eu gosto de uma pessoa. Azar se é homem, se é mulher, se é sei lá o quê. Que horror, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu quero amar alguém. Eu gosto de amar essa pessoa, de admirar essa pessoa. E é isso. Eu não tenho que dar nomes, eu não sou obrigada a dar nomes, a não sei o quê. A gente tem que respeitar o que cada um, o posicionamento de cada um. Tem pessoas que gostam de ser abertamente, falar abertamente sobre a sexualidade delas, dar nome às coisas, tá tudo certo. Como tem gente que não quer dar os nomes às coisas, não quer se expor tanto e tá tudo certo, sabe? Tem gente que vai na parada LGBT todo ano, faz sabe, posta um monte de coisa, sabe, reforçando o posicionamento e tá tudo bem. Tem gente que não faz tudo isso e também não significa que ela não apoia a comunidade, mas é só o jeito dela, é um jeito mais reservado. Então, pra tu ver, né, como essa música, a letra dessa música abre muitas discussões, sabe? A primeira letra da música é eu me escondi por muito tempo. A primeira frase da música, né? Eu me escondi por muito tempo. E ela não devia se esconder sobre isso. Ela tinha que ter a liberdade de falar sobre os acontecimentos, né, os relacionamentos na vida dela de um jeito normal, natural, sem ninguém julgando ela, sem ela se sentir julgada, sabe? Então, eu já vi em algumas reportagens que essa música dividiu opiniões e tal. Não sei se esse vídeo vai travar muito, espero que não, por favor. Mas eu já vi reportagens que tem dividido os fãs e não sei o que, mas eu acho isso uma bobagem, me desculpa. Minha opinião, minha visão é que a gente não sabe, não devia julgar as pessoas por coisas que elas fazem, sabe? Simplesmente por estarem se descobrindo. Eu acho isso muito errado, assim, da parte de algumas pessoas da comunidade. E do geral também, pode ter fora, pode ter dentro. Mas eu acho muito legal a discussão toda em volta dessa música. E ainda ser o primeiro single, lançado em junho, no mês do orgulho. Eu acho que ela fez uma sacada de mestre. A música em si é um rock, folk, bem tranquilo, assim, não é uma música que explode, porque o foco não é esse, o foco é a letra, é a mensagem que ela quer passar. Eu não sei se tem clipe, depois eu vou ver, eu acho que não tem, se tem mais simplinhos. Mas realmente eu gostei muito dessa música, e principalmente da letra e da mensagem que ela traz. E um adendo que a Fletcher tá muito linda, maravilhosa. Só um adendo. Mas agora, esse, né, foi meu review da música. Agora vamos para Man Child, da Sabrina Carpenter, que eu acho que é o que vocês estão mais esperando. Se eu bater no microfone, lamento. O que eu achei da música? A música em si, né, eu vi muitos comentários nas redes sociais de que a Sabrina tá repetitiva, que agora ela não sai do Short and Sweet, que Man Child é a Nova Expresso, sabe? Essas coisas. Eu, de primeira ouvida, não foi uma música que me impactou, que eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível, maravilhosa. Mas a Sabrina tem essa coisa de eu não me apegar às músicas dela de primeira, é difícil. Acho que isso nunca aconteceu até hoje, na verdade. Normalmente as músicas dela levam um tempo para gostar, para viciar e tananã. Pode ser que isso aconteça com Man Child? Pode ser. Achei que tinha travado minha câmera. Pode ser que aconteça, né? Mas a música não traz nenhuma novidade sonora para Sabrina e nem visual. Ela continua com o cabelão loiro, as roupinhas bem curtinhas, bem pin-up, uma vibe meio pin-up, meio lolita. Continua na mesma estética. O clipe é bem divertidinho e tal, mas nada, sabe, que particularmente me impacte. Eu acho que não é só questão do clipe ser budget, né, de ser muitas cenas malucas. Eu acho que a questão do clipe impactar é ele ter uma história coerente com a música. E até mas não sei. O clipe é bonito, é isso que eu vou dizer. Um clipe bonito, bem produzido, mas também não trouxe nada uau, mudou minha vida ou mudou alguma visão que eu tenho com a música. Às vezes isso acontece, gente. Às vezes tem músicas que são salvas pelo clipe. Isso acontece muito, na verdade. E
é isso. É uma música gostosinha, tem uma letra divertida, como, né, a Sabrina tá nessa vibe, né, essas letras mais, né, ai, você é tão sexy, mas tão idiota, né, tão burro, sabe? Letras clássicas já da Sabrina. Então, realmente é uma música que não traz nada de novo, mas é gostosinha. Eu acho que pra mim ela é o What Was That dela. Não traz nada de novo, mas não significa que é ruim. Vou dar mais chances e tal. E provavelmente se viralizar no TikTok vão viciar nessa música, porque isso acontece bastante. Foi assim que eu viciei em Expresso. Eu não gostava de Expresso no começo, não que eu não gostava, mas eu achava ok. E daí de tanto assim ouvir, viralizar e tal, viciei. Hoje eu gosto muito da música e sei cantar inteira. Às vezes me pego cantarolando a música. Mas foi isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não faço roteiro pros vídeos, gente. Então eu falo tudo que vem na minha cabeça. Então, se eu falar bosta, falar alguma coisa que é errada, cancelável, sorry, não vou editar. Porque vou correr esse risco e qualquer coisa eu deleto o vídeo e finjo que nada aconteceu e sigo minha vida. Como muitos famosos fazem. Mas é isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilha com as fanbases, pelas redes sociais. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Me segue nas redes sociais. E acho que é isso. Espero que tenham gostado muito do vídeo mesmo. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.